Eu vi o comentário do Major Olímpico, tá? Gente, Adriles também, a respeito dessas questões que foram colocadas aí na reportagem do Levi Guimarães. Bom, eu tô pedindo, documentando, oficiando, vou tentar uma audiência com o presidente, conversei com o Moro, conversei antes da votação com o ministro do STJ, o Herman Benjamin, que é um cara que foi até quem me alertou em algumas coisas aí. Por exemplo, tô pedindo ao presidente para vetar, não foi falado isso, mas tem um jabuti que foi plantado na Câmara, que é a improbidade administrativa negociada. O que significa isso? Na ação de improbidade administrativa, desde que o indivíduo ressarça o dinheiro que ele lesou do Estado, mais uma multa de 20%, não existe mais a ação. Isso é para quebrar o galho de todos os fichas sujas que vão disputar a eleição ano que vem, nos próximos anos. Atenção, população, a Jovem Pan que pega nas campanhas para todos aí, ó. Vamos fazer aí, vamos dar uma força aí pro presidente vetar isso. Jabutizaço que foi criado. Tremenda picaretagem. É pra um monte de cara que é prefeito pra disputar a reeleição. Tá com ação de improbidade administrativa. Deputados e senadores que vão disputar a prefeitura de capitais. Aí, ó, se livra todinho. Todo mundo sai da ficha suja. Por isso foi colocado isso lá. Segundo ponto, juiz de garantia, gente. Não tem juiz pra tudo isso no país. Além de dar uma paulada pra dizer, olha, o Moro tava errado, como é que ele funcionava no processo, e depois condenou o Lula e um monte de coitadinho, empresário, empreiteiro. Então, quando você cria o juiz de garantia, que nós não temos condição no Brasil, você está criando, nós estamos brigando que tem 4 instâncias, até chegar no Supremo para botar alguém na cadeia. Esse projeto, ele vai na contramão. O juiz de garantia, você está criando 5 instâncias. Mais burocracia, né, senador? É certeza que você não vai ter. É para travar os processos. Agora, ô presidente, me desculpe, essa questão de vetar porque está triplicando penas para crime de injúria, calúnia e difamação. Não concordo com ele. Tem que ser punido mesmo. Boa, Major. Eu queria que o Adriles também comentasse a respeito, mas sobre esse ponto que o senhor tocou, o senhor falou em quebrar galho, né? De quem quebra galho, né? Essa questão que o senhor coloca agora da improbidade oficializada, sim, digamos tá assim. cheio de macaco seria um quebra-galho. Na... Por outro lado, essa intenção, quando o presidente aventa na sua live, falando dentro de do que se chama hoje a sua bolha ali, para um número muito reduzido, uma amostragem muito pequena do que é a população como geral. Quando o presidente aventa a possibilidade de vetar um dos dispositivos que endurecem a pena para quem comete crime digital, ele está praticamente fazendo uma confissão. Ele quer ele quer ampliar dentro desse espaço que ele nada de braçada, que são as mídias digitais. Ele fez toda a sua campanha em cima disso. Ele quer criar um ambiente higienizado para não punir pessoas que hoje estão consideradas e estão às voltas aí na CPMI das fake news com a justiça. Quem que seria beneficiado com esse veto do presidente? Por isso eu conclamo os chamados, hoje está em voga chamar o cidadão de bem, né? Quem é o cidadão de bem? Então eu conclamo os cidadãos de bem que estão lá na live do presidente a demoverem o presidente dessa ideia de vetar esse dispositivo, porque esse é um campo da justiça novo e o crime vai cada vez mais aumentar se a justiça não ajustar essas arestas. Quer dizer, é uma fala, no mínimo, malandra do presidente quando ele aventa essa possibilidade que o senhor está colocando aí de não deixar que se endureça o crime contra pessoas que difamam, caluniam nas mídias sociais. A chamada milícia digital. Eu não tenho dúvida, eu sou um aliado, voto, defendo as pautas do presidente Bolsonaro, fizemos a campanha junto, mas vou tentar sensibilizá-lo mesmo nisso, pelo amor de Deus. Porque esse assassinato de reputações que se faz muitas vezes pelas mídias sociais, né, de forma muito mais intensa e avassaladora do que quando se colocou no Código Penal em 40 a questão da injúria, da difamação. Sim. Né? Não tenha dúvida. O cara quer acabar com a reputação do outro, fala, ó, planta isso agora e diz, olha, o Major Olímpio foi pro mar atrás do peixe-pênis. Isso. Então, aquilo... É comestível, você sabia. Por ser comestível. É uma iguaria. Lógico. Agora eu que digo. Mas... Agora eu que digo, perfeito, Major Olímpio. Pois é. Então, mas não pode. Nós estamos praticando muitas vezes assassinato de reputações
né, induzindo pessoas a praticarem crimes que destroem Deixa de eu fazer toda... um contraponto aqui, senador. Sobre o peixe ou sobre... Sobre o peixe ou sobre o assassinato de reputações? Primeiro, só pra, textura do peixe. Só pra não deixar uma coisa meio uníssono aqui. A gente percebe, por exemplo, tribunais como o STF, que virou praticamente um tribunal de exceção hoje, fazendo exatamente imputações de crime a supostas críticas que são absolutamente legítimas. Então, nesse caso, eu acho que a gente tem que ter uma certa ponderação em perceber o que é difamação e calúnia e o que é uma crítica legítima A justiça tá aí, né? ou alguma pessoa. Mas isso você tem um que ter processo. rígido, Você pode ver lá no concreto. projeto, ele está dizendo Exatamente. deliberadamente. Né? Então, você vai, no caso pontual, você vai fazer um processo a respeito disso. Havia a intenção deliberada em caluniar, em difamar, Sim. em destruir, sendo sabedor, não se tratar de um fato verdadeiro. Então, aconteceu e de forma... A modernidade trouxe... esse tipo de coisa, eu digo, pelas mídias sociais, você destrói muito mais rápido. Mas a liberdade de expressão não pode ser em 1940, calúnia, a concepção do cara que ia falar na orelha do outro, difamando ou caluniando. Exato. Hoje você destrói uma pessoa, não é só Mas não politicamente, pode ser confundido com liberdade de expressão e de crítica. Lógico, né, mas aí você tem o artigo 220 da Perfeito. Constituição garantindo a liberdade de Isso. expressão, Isso que aí. garante a livre imprensa, que Porque garante o direito ele de falar. pode sobrar. O senhor tem Deixa eu só- acompanhado, senador, as discussões acerca disso na CPMI das fake news. Teve até agora um depoimento dos mais marcantes da deputada Joyce Hasselmann, com quem o senhor já teve divergências, mas divergências no campo legítimo ali da coisa, né, com questões políticas e não dessa forma de destruição, de assassinato de reputação. O senhor tem acompanhado essas discussões? O senhor conhece, por exemplo, a atuação desses grupos que estão sendo denunciados, que atuariam de dentro do governo, que é o chamado tal gabinete do ódio aí, para espalhar essas falsas informações, essas fake news? Olha, eu já andei tomando um monte de bordoada deles, só que comigo eles dançam. Eles querem dizer, por exemplo, eu não fiz um rompimento com o presidente Bolsonaro de jeito nenhum. Tanto que os projetos todos agora, semana passada eu estava defendendo os projetos dele, eu defendo a atuação do Bolsonaro, mas eu sou aliado, mas não sou alienado. É a mesma coisa esses dispositivos. Se o presidente vetar esse dispositivo, que até triplica as penas, nós vamos derrubar lá no Congresso. Boa. Não tenho dúvida disso. Eu sou muito claro, transparente. Às vezes, esses assassinos de reputações querem dizer: olha, o Major Olímpio está ficando no PSL por causa de grana. É o meu projeto de lei que acaba com esse fundão da vergonha, o fundão da democracia. E você sente que isso é organizado mesmo? Organizado de uma forma sistemática? A Joyce até mostrou ali dados, gráficos de como isso acontece. Não, eu não tenho dúvida, porque eu sou um dos alvos disso aí, a Joyce também foi chamada, alvo, muita gente é alvo disso, não do presidente da República, fica muito bem claro. O presidente, ele até já pediu encarecidamente, né, que pessoal ligado a ele não partisse nessa linha de uso de fakes, de acusações, mas... Parece que não ouviram, hein? Não estão ouvindo. Isso é mais que a verdade. Seguir a ordem. Agora, a CPI da fake news, ela tem como quebrar sigilos, ela tem como avançar, Isso. ela tem que chegar nos responsáveis e... A pena, o direito, ele não é feito para quem é oposição, situação. Quando nós estamos falando aqui, por exemplo, nesse tipo de crime, triplicar as penas, não é para quem faz fake news, não, é para quem pratica crime, não tem ideologia. Eu sempre digo, bandido é bandido, não tem ideologia, não tem direita nem esquerda, é bandido. Então você tem que tratar como bandido. Grande Major Olímpio.